Meus amigos e minhas amigas, na semana passada eu assisti a um filme de ficção científica chamado Réplicas, aqui no Brasil, Cópias, de Volta à Vida. E antes de eu começar a falar sobre o filme em si, eu quero pedir um favor pra vocês. Eu sei que é errado a gente tentar julgar um livro pela capa, mas enfim, olhem o pôster desse filme aqui. Vocês veem alguma possibilidade disso daqui não ser perturbador de ruim? Eu acho bem pouca possibilidade. Mas enfim, fui lá e vi o filme e eu posso dizer que ele faz jus ao pôster, e isso não é um elogio. O filme, ele conta uma história batidaça sobre um cientista que resolve tentar transplantar consciências ainda vivas de corpos que acabaram de morrer para os corpos de robôs. Ou seja, é uma premissa que a gente já viu 500 mil outras vezes em 1 milhão de outras obras. Pensa em vários livros do Isaac Asimov e filmes. A gente pensa em Robocop, Ghost in the Shell, recentemente o Alita, e a gente até pode traçar alguns paralelos um pouquinho com Ela, um pouquinho com o Blade Runner, mais ainda o recente, o 2049, mas eu diria que esse filme aqui, o Cópias, ele tá muito mais próximo de um Transcendence, aquele filme horroroso com Johnny Depp, do que de todas essas obras aí que eu citei. Honestamente, qual que é o básico de uma boa obra de ficção científica? É ela saber estabelecer as regras daquele universo, saber estabelecer os conceitos da história, e isso daí é uma coisa que esse Cópias aqui, ele nem tenta fazer. Ele já começa o filme no meio de uma situação, o personagem do Keanu Reeves, que é o protagonista, ele já tá no meio da operação lá, de tentar transplantar uma consciência pro corpo de um robô, e a operação dá errado, mas assim, a gente não entende como que aquele universo opera, a gente não entende quais são os objetivos daquele personagem, por que ele tá fazendo aquilo, como é que ele chegou naquele ponto, como é que o próprio transplante mesmo de organismo funciona. O filme nem tenta explicar. E no que diz respeito ao roteiro em si, o roteiro ele é patético também. Ele é repleto de diálogos absurdamente expositivos. Logo no começo, nessa primeira cena inicial, os personagens eles já estão falando coisas que são óbvias, que são coisas que deveriam constar num documento mal escrito, mas que estão saindo da boca de personagens. Como, por exemplo, esse personagem aqui está quase morto, então nós temos que fazer isso e aquilo outro para poder passar a consciência dele para um corpo cibernético. Quem é que falaria assim da boca para fora? Eu sinceramente não sei. Nem cientistas no meio de uma situação que teoricamente já deveriam conhecer aquela situação inteira, falariam aquilo. E o filme ainda se sai pior ainda nos momentos onde ele tenta desenvolver os personagens. A gente vê o Keanu Reeves conversando com a filha dele, e aí algum outro personagem comenta, o teu pai foi demitido. E aí a personagem pergunta, o que é demitido? A garota tem papo de uns 5, 6, 7, 8 anos de idade e ela ainda não sabe o que é uma demissão. E tem um momento, pior ainda, logo depois, onde alguém fala, e tal coisa foi brutal. E aí a menina pergunta, papai, o que é uma coisa brutal? Você tá de sacanagem, né, filme? Pelo amor de Deus. Pra piorar, os momentos dramáticos que o filme tenta construir são bizonhos, são medonhos, chegam a ser engraçados até, de tão exagerados que eles são. Logo depois, isso não é spoiler, porque acontece logo nos primeiros 15 minutos do filme, logo depois a família do cara inteira morre. E aí o Keanu Reeves, ele quer transplantar a consciência das filhas e da mulher dele pros robôs. Só que o filme, ele, como eu falei, ele é tão superficial. Aliás, eu não posso dizer nem que o filme é superficial, ele é tão cheio de lacunas, ele nem se dá o trabalho de desenvolver essas questões, que, sinceramente, o que me resta dizer aqui nesse vídeo? O que me resta dizer é que, sinceramente, a atuação do Keanu Reeves é uma atuação que faz jus à ruindade do roteiro, e isso, de novo, não é um elogio. Tem vários momentos do filme onde o Keanu Reeves, ele se esforça demais na intensidade do drama, a ponto de que chega a ser até quase engraçado em algumas horas, e a direção do filme chega a ser impressionante de ruim, porque o filme ele foi produzido em 2018 e ele custou 30 milhões de dólares. Honestamente, ele parece ter sido produzido lá nos anos 90 e o orçamento, eu diria que ele custou uns R$60 uma coxinha no máximo. É um filme tosquíssimo. A direção do filme investe em uns planos holandeses completamente aleatórios, e os efeitos visuais do filme são uma coisa lamentável, porque assim, os robôs, eles parecem ter saído do início da década de 90. A maneira como eles se mexem, a maneira como eles aparentam ser, em vários momentos parece que eu estava vendo uma animação 2D, bidimensional, tradicional mesmo. E ainda mais quando a gente analisa que a gente está em pleno ano de 2018, enfim, chega a ser um negócio impressionante. Parece ter saído de um videoclipe dos anos 90. Enfim, diga aqui nos comentários se você viu Cópias de Volta à Vida.
E é isso, um grande abraço e até a próxima.